Taticamente tentaram jogar assim no Pacaembu palmeirenses e vascaínos. O Vasco quase que num 4-3-1-2, o Palmeiras com 4 zagueiros, o Edinho na frente deles, uma linha de 4 meias, sim, o Everton e o Luan tentou ser meia e à frente o isolado, guerreiro, trabalhador Kleber. Isso é o que tentaram fazer taticamente as equipes depois do futebolicídio que foi no primeiro turno, aquele jogo pavoroso entre Vasco e Palmeiras em São Januário, quando conseguiram a proeza, além de fazer talvez o pior clássico que eu vi da história do futebol brasileiro, em qualidade técnica, fazer com que os dois treinadores fossem demitidos, o Gaúcho do Vasco e o Antônio Carlos Zago do Palmeiras. Mas na prática o que se viu no Pacaembu taticamente foi isso aqui, ó. Salvar as modificações, está escrito na tela, não. O que se viu foi isso aqui, ó. Nada. 0, 0, 0 de qualidade técnica e mesmo tática entre palmeirenses e vascaínos. O Vasco ainda jogou alguma coisa a mais, mas o Palmeiras, de novo, não jogou nada. E não dá para jogar muito quando você tem um elenco com o Rivaldo, quando você tem um elenco com o Luan, quando você tem um elenco com muita fragilidade técnica. Mas aí a culpa é só do treinador? Não é, mas o Filipão também não tem sido feliz. E mais infeliz, evidentemente, que acaba apostando tanto no elenco que não pode dar muitas alegrias às torcidas do Palmeiras e também do Vasco. Diferentemente da torcida do Cruzeiro, que está com uma bola redondinha. O time mostrou por Roger e sem Montilho em Santa Catarina que está vivo, que está preparado para vencer, para deixar tudo como esse fundo aqui, ó. Cadê minha mão? Ah, tá aqui, ó. Fundo bonito, como é a camisa do Cruzeiro, bonita como é a camisa também do Avaí. Foi 2-1 para o Cruzeiro e poderia ter sido mais. Mas quando a fase é boa, você chuta uma bola que bate na trave e volta nas costas do ótimo goleiro Renan e entra. É a fase do Cruzeiro, que está muito bem, obrigado, como está muito bem também o Botafogo, que recebeu o São Paulo no Engenhão, atacou quase que o jogo todo, perdeu o Marcelo Matos com menos de 20 minutos da primeira etapa, mas o João Santana de novo colocou o fogão à frente e esse Botafogo à frente venceu bem, venceu bonito, meteu 2-0 no São Paulo e pode sonhar com dias melhores, até porque a turma de cima tropeçou no sábado. O Corinthians recebeu o Grêmio e de novo o Tricolor Gaúcho com uma nova formação tática, com o Douglas fazendo um golaço contra a sua equipe, venceu muito bem o Corinthians por 1-0. E olha que o Timão ganhou de novo um pênalti que não foi, mas o Yarley bateu, o excelente Vitor defendeu e o Grêmio vai saindo cada vez mais da zona do rebaixamento e o Corinthians vai empacando, até porque era grande chance, porque o Fluminense foi ao Serra Dourada e de novo levou a virada. Questão para talvez divã para o técnico Muricy Ramalho e para os seus comandados. Porque o Fluminense sai em vantagem logo no começo, entrega um empate e no final acabou entregando a derrota para um Dragão que estava com um jogador a menos e começa a se superar com o René Simões, mas não a ponto de ainda estar numa situação tranquilizadora. Diferentemente do Fluminense que perdeu em Goiás, mas ainda tem bola e mostrou nas tantas bolas perdidas, nas tantas bolas na trave do Serra Dourada, que o Fluminense pode ir além nessa competição. Até porque outras equipes também tropeçaram. O Inter só empatou com o Goiás, parece mais estar focado no Mundial do que no próprio Brasileirão, o que digamos é até natural, e o Santos foi ao Ceará, perdeu para o Vozão por 2-1, com uma atuação fantástica da torcida cearense, mas convenhamos também com uma atuação lamentável da polícia, de um policial que acabou agredindo sem a menor noção o Marquinhos. Mas também é bom dizer, tudo que a gente deve preservar o talento excepcional de um jogador como o Neymar, de um menino como o Neymar de 18 anos, às vezes ele abusa da molecagem no pior sentido, e às vezes acaba criando para ele mesmo e para o Santos situações indesejáveis, como aquelas que a gente viu no final do jogo em que o Ceará mereceu vencer. O talento de um jogador espetacular como o Neymar deve ser preservado, mas também essa marra dele, do Neymar, como alguns maldosamente já têm chamado, precisa ser melhor administrada. Ainda moleque, extremamente talentoso e vai aprender. Esse Campeonato Brasileiro que segue em aberto tanto na turma de baixo como na de cima. Mostrou isso o Atlético Mineiro ao vencer em Sete Lagoas o Grêmio Prudente por 1-0 num golaço do Obina, com algumas boas jogadas da equipe do Luxemburgo, que ainda deve bola, tanto o treinador quanto o Atlético Mineiro. Mas vai que numa dessa o Atlético mostra que tem potencial, para mostrar mais do que tem mostrado, para mostrar que o campo não fica assim tão vazio quando você tem talento. O Atlético Mineiro tem talento, mas não tem jogado bola. Outras equipes não têm muito talento e estão até numa posição um pouco mais confortável, que é o caso do Palmeiras, que tem seríssimos problemas, e até do Vasco da Gama, que vai fazendo um campeonato melhor, mas não à altura do Vasco, como o próprio Flamengo, o atual campeão brasileiro, no sábado só empatou por 2-2 com o Vitória, e agora jogando em volta redonda, ainda deve muita bola. Se o Kleberson fez um belo gol, talvez não tão bonito quanto o do Schwenk, pelo menos o time do rubro-negro baiano mostrou que pode, com a aplicação que teve, melhorar na tabela. O Flamengo ainda é muito errático, difícil dizer o que vai dar. Como também na turma de cima, difícil dizer. O G6, que voltou a ser G4, por enquanto vai se definindo entre Fluminense e Corinthians, Botafogo e Santos. Até onde
sinceramente, Botafogo e Santos não. Botafogo e Cruzeiro. Até onde vão, eu não sei. Só sei que Botafogo e Cruzeiro vão crescer e muito nesse campeonato cada vez mais indefinido.